No processo de Canaã, quando eles já estavam estabelecidos, tudo isso fazia parte do processo educativo. Por exemplo, o dízimo. Nós poderíamos pensar, mas o que é que tem a ver o dízimo com o processo da formação do caráter? Nenhum ser humano que é egoísta em si mesmo, que se centraliza em si, que estuda para si, que acumula bens para si, sem pensar no próximo, ele tem condições de estar refletindo, ou não está, melhor dizendo, refletindo aquilo que é pertinente ao caráter de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que doou-se em Cristo para poder restabelecer o mundo. E todo aquele que é nascido em Cristo, ele participa dessa natureza maravilhosa e dessa característica do reino de Deus, que é, em realidade, doar-se para a redenção das outras pessoas. Havia um segundo dízimo, por exemplo, que hoje nós chamaríamos de oferta, que é para o sustento do pobre. O pobre era sustentado, as pessoas não deveriam passar fome no meio do povo de Deus, não deveria haver desigualdade social, todos teriam direito à terra, com exceção dos levitas. Os levitas tinham uma porção do templo, daquilo que se trazia, ou eles viviam do dízimo. Mas todas as outras tribos, elas teriam direito à terra. Uma pessoa não poderia vender a sua terra, ela fazia como que um leasing, se ela estivesse com algum problema financeiro, por culpa própria, ela poderia então, como que num arrendamento, arrendar a sua terra, e o preço era relativo ao tempo que se faltava para o jubileu, era o preço da terra. Mas a cada 50 anos, que é quando acontecia o jubileu, aproximadamente 50 anos, a terra retornava ao dono original, e a cada 7 anos todas as dívidas eram perdoadas, para que não houvesse desigualdade social, não houvesse fome na terra e não houvessem pessoas desalojadas, sem terra, sem condições de extrair da terra o seu próprio sustento. Pela distribuição de terra entre o povo, Deus lhes proveu, como fizeram aos moradores do Éden, a ocupação mais favorável ao desenvolvimento, o cuidado de plantas e dos animais. Ao estabelecer a lei da terra, em que a terra pertencia a uma família e ela deveria voltar à família, mesmo que ela se endividasse, essa lei tinha dois propósitos. Um, manter o povo em contato com a terra, para extrair dali as lições para a vida, as lições espirituais, as lições materiais, todas integradas como uma coisa só, mas também ajudar o povo a viver numa condição de justiça maior, ou seja, em viver em maior harmonia entre si, não haver revoluções, não haver lutas entre as pessoas. Então a terra, ela é um meio de fazer com que as pessoas elas vivam em maior igualdade. A intenção de Deus era que o povo voltasse ao plano educacional patriarcal. Mas ao chegar em Canaã, o povo mais uma vez deixou-se ser influenciado pelas culturas pagãs. E alguns problemas logo começaram a surgir. Pais e mães em Israel tornaram-se indiferentes às obrigações para com Deus, indiferentes às obrigações para com os filhos. Pela infidelidade no lar, influências idólatras fora, muitos dos jovens hebreus recebiam uma educação que diferia grandemente da que Deus projetara para eles. Aprenderam os caminhos dos gentios. Então vemos aqui que foi a indiferença dos pais, tanto para com Deus como para seus filhos, que levou os filhos a serem educados nos caminhos dos gentios. Uma educação totalmente diferente do plano educacional divino. Deus, em sua misericórdia, criou então um plano para levar seu povo de volta aos princípios que ele desejava ensiná-los. Para defrontar este mal crescente, Deus providenciou outros meios como auxílio aos pais na obra da educação. Estas escolas, as escolas dos profetas, se destinavam a servir como uma barreira contra a corrupção prevalecente, a fim de prover a necessidade intelectual e espiritual da juventude, a promover a prosperidade da nação, dotando-a de homens habilitados para agir no temor de Deus como dirigentes e conselheiros. Para tal fim, Samuel reuniu grupos de moços piedosos, inteligentes e estudiosos. Em Israel, então, em vista do paganismo prevalecente, a necessidade de uma reforma,
Samuel estabeleceu 2 escolas dos profetas, as chamadas escolas dos profetas. Os que estudavam lá eram chamados os filhos dos profetas. E nessas 2 escolas, uma em Ramá, que era a cidade de Samuel, e outra em Kiriat Jearim, eles aprendiam vários ofícios manuais ali, trabalhavam, se mantinham pelos ofícios manuais, mas eles também aprendiam a ler o texto bíblico em hebraico, eles aprendiam sobre a história antiga de Israel e eles tinham a missão de transmitir esses conhecimentos ao povo de Israel. A escola, na verdade, começou com Samuel, mas eram pessoas escolhidas por Deus que ensinavam aquilo que os profetas tinham de revelação por parte de Deus em sua palavra, para que as pessoas pudessem então ser formadas como líderes para poder comandar a nação de Deus, para que houvesse então igualdade na terra e especialmente a formação no conhecimento de Deus. A lei mosaica já tinha previsto que os levitas deveriam fazer esse papel, mas com a impiedade prevalecente e o afastamento do povo de Deus, Samuel então tomou essa medida que serviu de um grande motivo de reforma, de transformação, que levou à própria elevação do povo, que levou ao auge do povo de Israel ali nos reinos de Davi e Salomão. Então esse é um ponto interessante a se destacar. Não foi o governo justo de Davi ou de Salomão, apesar dos erros deles também, que levou ao auge de Israel. O auge de Israel se deveu a uma reforma na educação. É necessário, realmente, resgatarmos as escolas dos profetas, o espírito das escolas dos profetas, tanto no lar quanto nas nossas escolas, e realmente encamparmos essa mensagem de reforma, de reavivamento, de transformação que é tão necessária para os nossos dias. Temos então a escola dos profetas. O professor, os profetas, sob a direção de Deus. Os alunos, jovens promissores. E os compêndios usados, a palavra de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, história sacra, instruções dadas a Moisés, música e poesia sacra, os ritos do santuário, oração, o exercício da fé, atuação do Espírito Santo. Também tinha a natureza, como compêndio, onde eles viam as lições da natureza nos estudos e trabalho, e meios naturais de cura. Temos também o trabalho útil, que são as habilidades manuais usadas na construção e serviços realizados para a manutenção das escolas. E também as experiências da vida. Conquanto haja diferentes graus de desenvolvimento e manifestações diversas de seu poder para atender às necessidades dos homens nas várias épocas, a obra de Deus em todo o tempo é a mesma. O Mestre é o mesmo. O caráter de Deus e seu plano são os mesmos. Com ele, não há mudança nem sombra de variação. Quando estudamos o plano educacional de Deus, vemos que existiram muitas mudanças, dependendo das circunstâncias em que seu povo se encontrava. Mas essas mudanças nunca alteravam os princípios dos planos de Deus. Ao contrário, eram mudanças realizadas para aplicar os princípios de forma que pudessem atender às necessidades das pessoas que tinham mudado o seu relacionamento com Deus. Assim é o nosso Deus, sempre misericordioso e sempre pronto a tomar providências para a nossa salvação.